Boa noite, mulheres de sucesso. Estamos aqui em mais um Sucesso Delas. Sejam bem-vindas. Se você ainda não segue o nosso Instagram, segue também o YouTube e o Spotify. Compartilha, se inscreve no canal para não perder nada. Indica para as amigas, para a família, porque aqui os programas são voltados para você, mulher. Então, é um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito bacana. Como vocês já podem ver, já tem aqui uma taça, hoje tá diferente. A gente vai falar sobre vinhos nesse programa. E também no universo feminino. Então eu quero trazer para vocês um pouco da experiência que eu tive nesse universo e a gente vai conhecer hoje uma mulher de muito sucesso. Uma mulher que faz a diferença nesse universo do vinho. Uma mulher que faz a diferença no empreendedorismo. E eu vou apresentar para vocês a nossa querida Vivian Maia, sommelier da Vinho Certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um brinde. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui pela segunda vez é muito bom, já estive aqui. E esse cenário é maravilhoso, né? A gente tem aqui a costa aqui atrás. Hoje o tempo tá friozinho. Tá tudo vinho, no né? esquema aqui pra gente. Vamos brindar e beber. Isso aí, vamos lá, que esse aqui eu não conheço ainda. Esse tempinho hoje tá bem fresquinho, né? A nossa vista pra praia e um bom vinho e um papo incrível que a gente vai ter aqui, né, Vivian? É inverno, papo de vinho, mulheres empreendedoras, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E eu quero que você já comece se apresentando como você gosta de se apresentar. Quem é a Vivian? Como a Vivian também descobriu esse universo dos vinhos? Conta pra gente um pouco aí, se apresenta e conta pra gente como que foi essa jornada de se apaixonar por esse universo. Eu sou Vivian Maia, sommelier de vinhos há mais de 20 anos. Uau. Eu morava no Rio, trabalhava com informática e fui para Rio das Ostras. Minha filha nasceu. Quando eu cheguei em Rio das Ostras, eu não tinha amigos, família. E eu falei, vou fazer um curso. E eu lembrava muito do meu avô português, que sempre molhava o pãozinho com vinho, sempre tinha uma rabanada, alguma coisa com vinho. E eu falei, vou fazer o curso. Amigo, eu me deparei numa sala que só tinha eu e mais uma mulher. Eu e a professora. Um universo totalmente masculino. Um universo total masculino, né? Onde a gente precisava validar o que o homem falava. Hoje mudou muito. Hoje o conceito nas salas de aula é 50-50, né, por cento. Isso é muito bom. Nós somos muito boas para avaliar vinho. A gente tem os sentidos muito mais aguçados, né? Isso é fato. É neurológico. E aquilo foi me apaixonando, era um hobby. Eu ia, assim, visitar o Rio por necessidade, né? Pra sentir o cheiro, a atmosfera do Rio. E eu fiz esse curso durante muito tempo, porque a formação, ela é longa, né? Maior do que uma faculdade. E aí, o que aparecia de cursos... Qual o tempo de formação? Então, na Associação Brasileira de Sommelier, que era assim, né? Só tinha essa escola, uma escola muito tradicional... São 3 anos, porque é o básico, avançado, profissional. Uau. Dentro desses cursos, né, tem os masterclasses e também as especializações. A gente está falando de um universo mundial, né? Então, é geografia, história, no mundo inteiro. Então, não dá para parar. E aí, depois eu fiz a WST, que é um curso internacional, muito mais aprofundado, tem uma outra pegada. É um curso que a gente estuda online e vai fazer as provas, e isso vai para Londres, uma aprovação. Aí tem o 1, 2, 3. O 4 não tem aqui, porque é um curso 100% em inglês. E no ano retrasado eu fui a São Paulo e fiz o AWC. Curso bem, bem intenso também. Então, assim, tô sempre estudando. E foi se apaixonando da hobby virou uma paixão, né? Pro vinho. E aí você largou tudo para vir para esse universo. Conta pra gente como que foi esse processo de transição, né? Porque hoje você só trabalha com isso. É sua paixão, virou seu trabalho, seu negócio. E aí você também conectou essa experiência da mulher, né, como sommelier, montou o seu negócio. E você gosta e trabalha muito dessa forma da conexão com as mulheres. O que eu tive a experiência e eu entendi é que você conecta o vinho, a mulher, a negócios e traz leveza para esse universo.
E isso é incrível. Conta um pouco sobre isso, essa transição e como é que surgiu isso tudo? Vou unir mulher, vou trazer a mulherada para fazer network, para tomar um vinho, para relaxar. Você mexeu com a minha cabeça agora, fez um samba aqui, porque a pergunta é uma boa pergunta, muito extensa. Eu fui rebobinando aqui para pensar nessa resposta. Eu faço várias coisas e eu tive negócios de vinho, tive loja, comércio. E foi uma história interessante, porque em 2001, quando eu vim morar em Rio das Ostras, vinho não existia. Vinha alguns vinhos importados, tradicionais, como Porca de Mursa, vinho verde Casal Garcia. Era assim, pincelado, né? Era uma coisa de rico, ligada à sofisticação, à elegância. Isso me incomodava um pouco, porque para mim o vinho era tradicional de família, né? Tem uma refeição, tem uma tacinha de vinho, tudo bem. E não ligada a esse glamour todo que trazem, né? Botam Sim. gravata no vinho como se fosse uma coisa assim muito associada à alta, né? À sociedade. E eu vim desmistificando isso desde quando eu comecei. Eu acho que todo mundo deve ter acesso, né? Assim como todos os importados, o Brasil tem as taxas absurdas e o vinho não é diferente. Eu entrei na presidência da Confraria Amigas do Vinho. É uma confraria que tem 18 mil mulheres no Brasil. Uau. E eu faço parte da região dos Lagos. E por isso tem essa questão de ligar, né? Está muito ligado às mulheres. Mas eu participo de outras confrarias, eu também associo vinho a lazer, vinho à arte, à cultura. A conexão do vinho traz muita vulnerabilidade no sentido real. Não estou falando de beber demasiadamente, mas de você ter o merecimento de brindar, de tomar uma taça de vinho e relaxar. E aí você se abrir, né, para tudo, para negócios, para contar a sua história, para gastronomia. E é isso que você contou, né? Você abriu Sim. o campo para experimentar vinhos novos. Você não bebeu esse hoje, né? Esse é novo. Aí eu tenho uma nova história para contar e você tem essa oportunidade de sempre fazer essa ponte entre a vinícola, a história do vinho e associar o vinho à amizade, né? Ai, A que legal. conexões. E assim, eu tenho uma história particular, porque Vivian falou uma coisa agora que é muito real. A gente associa muito vinho a essa coisa de muito caro, de, né, desse poder, de às vezes achar que não é acessível e que a gente também não gosta. Então, durante muito tempo eu vi as pessoas tomavam vinho e lá na minha adolescência tomava aqueles cantinas da serra, aquelas Quem coisas, nunca, né? né? Meu Deus, aquela ressaca de dias, enfim. Então tinha muito aquilo, não tinha tido esse conhecimento nesse universo. Então, quando eu conheci a Vivian, falei, gente, como assim, né? Eu não tomava vinho, falava que não gostava de vinho e tal. E aí, quando eu conheci ela e eu vi o trabalho dela e como ela vai apresentando e como vai trazendo essa leveza e conta a história, né? Você faz um processo ali do vinho com o momento, com a situação, com o que está acontecendo e conta e traz aquilo que vai combinar, né? Que é a degustação ali, tudo muito equilibrado. Então, aí eu fui me permitindo. No início, confesso que foi um pouco assim, né? Falei, ai, não dá, não sei. Depois eu fui tendo o interesse de me permitir mais. Então, a gente falou até um pouquinho antes da gente entrar aqui, né? Sobre às vezes você compra alguns vinhos no mercado e você tem uma experiência e aí você não tomou um bom vinho e você fica com aquela experiência, mas é ruim, mas é amargo, mas queima, mas... E aí, quando eu fui experimentando e eu fui conhecendo, eu falei, gente, né, eu sou uma pessoa muito cervejeira, mas hoje eu já tô num lugar, eu prefiro o vinho do que muitas vezes a cerveja. Ontem eu tava num aniversário e aí ninguém queria tomar o vinho e eu não bebi cerveja. Falei, o clima não tá pedindo, eu não tô afim, não vou beber. Então hoje eu já gosto de experimentar, gosto de conhecer e tô tendo essa preferência. Então eu acredito que a forma com que você faz o seu trabalho, o amor que você tem e a condução faz com que a gente desperte. Então eu era uma mulher, né, que eu já te contei que não tomava vinho, não gostava, falava que não gostava e hoje estou nos ambientes preferindo tomar vinhos, optando por essa opção que tem sido tão saborosa e que eu percebo que traz pra gente muito mais experiência, muitas vezes à mesa, num bate-papo, do que outras bebidas. O vinho não é só sobre a bebida.
ele conta uma outra história, né? Então isso você trouxe para mim. Eu acho que é fazer realmente um trabalho diferenciado. Então hoje, se a Thalita toma o vinho, é porque a Vivian, eu fiz essa jornada com a Vivian Maia. Eu conheci a Vivian, eu despertei o interesse, e não só o interesse no vinho, mas o ambiente que você cria. Das mulheres estarem ali, delas estarem juntas e conversando e rindo e leves. Então eu vejo hoje você, sommelier da Vinho Certo, como uma mulher de muito sucesso que escolheu contar uma história, não só vender o vinho. Você conta uma história e traz uma experiência. Então essa é a minha experiência com você, é o que eu sinto. E aí, diante disso, eu queria te perguntar como você faz para fazer as escolhas dessas vinícolas que são exclusivas suas, né? Aqui na nossa região, você tem essa exclusividade. Como você escolhe essa vinícola? O que elas trazem? Hoje a gente está aqui com Salvatore, né? Conta um pouco pra gente desse trabalho que muitas vezes a pessoa que tá lá, ela não entende. Ela só compra, mas não sabe o processo. Entendi. A sua história me motiva muito. Eu acho abrir portas, né? E vinho é sobre autoconhecimento também. Porque não só na oportunidade que você deu para o vinho, mas também poderia ser por uma parte de gastronomia. Eu, por exemplo, não gostava de comida japonesa. A primeira vez que eu comi, eu estufei o peito, adoro, vou comer, e todo mundo estava fazendo o mesmo, né? E aí eu queria experimentar. Quando eu me dei a oportunidade de repetir algumas vezes, eu passei a gostar. Isso vem da infância, né? Às vezes a gente limita os filhos a comer certas coisas por preconceito de achar que a criança não vai gostar, e isso é uma sinapse neural, é memória afetiva, a gente leva isso para a vida, né? A gente lembra da história da nossa família através da gastronomia, através do vinho. Sobre a seleção, eu tenho um critério mesmo de paixão. Primeiro eu tenho que me apaixonar pela vinícola, ela tem que me conquistar. Então a seleção da Vinho Certo hoje procura, garimpa vinhos onde o diferencial é a história da família. A gente está aqui com o vinho Salvatore, ele tem a assinatura aqui do pai, que é o senhor Daniel. Ele foi um dos fundadores da Associação de Enologia no Brasil, então ele cultivava uva. E isso era muito rudimentar aí na década de 70, porque eles faziam vinho para consumo. Os imigrantes italianos vieram para a Serra Gaúcha e a fim de novas oportunidades, e eles começavam a cultivar uva para o próprio consumo. E hoje eles têm uma vinícola que o filho, né, hoje é o enólogo e também foi presidente da Associação Brasileira de Sommelier. E esse rótulo, ele é muito interessante, porque desde a rolha que vem aqui Brasil, então o vinho Brazuca, existe um mito que vinho nacional não é legal, o vinho brasileiro está ganhando muito espaço, prêmios internacionais, principalmente no espumante. E esse rótulo diz praticamente tudo do vinho. Ele diz aqui que ele foi feito pela espaldeira, ele diz a quantidade de garrafas que foi feito, ele fala a uva e ele fala sobre o envelhecimento. Então, comprar vinho não é uma tarefa fácil, né? Você se depara diante de nome de países, nome de uvas, e você fica perdida. Quando você não tem uma amiga, né, para te auxiliar, esse aqui é um rótulo bem explicativo, né? Sim, bem claro, né? Então, o velho mundo, que é a Europa, né, os vinhos europeus, você pega às vezes o rótulo, você mal sabe que uva é aquele rótulo. Você tem que dar uma ficha ou chutar. Eu gosto muito dessa vocação, né, desse vinho que mostra o que ele é. É um vinho gastronômico, leve. Essa uva é Taná, temida Taná, porque a Taná tem muita tanicidade. É uma uva muito estruturada, muito forte. Mas aqui ele prioriza a fruta, gostou ou não. Ele passa um período dessa fruta macerada em barril de carvalho, para dar notas diferentes, mais complexas. No entanto, ele preserva parte dessa maceração para preservar o que a fruta tem de primário e de secundário. Estou falando de aromas, de sabores. Então, é muito importante você ter um vinho que vai se adaptando a vários pratos, né? É um vinho mais gastronômico. O Brasil, o mundo, está com a tendência de beber vinhos mais gastronômicos, menos alcoólicos, mais equilibrados.
Porque muitas das vezes os clientes começam a beber e ficam se superando de uma maneira assim, agora eu só bebo reserva, agora eu só quero gran reserva. E agora eu só vou beber vinho de 14% de álcool para cima. Porque ouvem um blá 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 das notícias, às vezes de pessoas que nem estudaram sobre vinho e saem de casa um dia e falam assim, a uva Carmenère é ruim. E passam isso pro mundo. E aí a pessoa tá passando por ali e vai pegando umas informações que não é real. Então, para degustar um bom vinho, o vinho certo é o vinho que você gosta. E aí, se você tá aberta a novas oportunidades, você vai experimentar coisas novas. Hora vai gostar, hora não vai gostar e vai se permitindo. E tá tudo bem, né? E tá tudo Porque certo. não é todo vinho mesmo que vai agradar a gente. A gente tem um paladar diferenciado, então cada um tem a sua particularidade. E aí você falou essa frase muito legal, né? E o vinho certo é aquele que é o certo pra você. Então não tem o certo que a Vivian gosta, que eu gosto, mas é o certo pra você. E quanto mais a gente vai tendo um pouco de entendimento do vinho e vai se permitindo experimentar, você vai descobrir o que realmente você gosta. E aí a gente vai entendendo qual o vinho que combina mais com a gente mesmo, né? Por exemplo, eu amo espumante, mas comecei com o moscatel. Hoje eu já gosto mais do brut. Vou me permitir experimentar esse. Você falou, ele é muito bacana, né? Tem notas de maracujá, Sim. né? Falei, tô curiosa pra conhecer. Memória é boa, hein? Lembrei. Fiquei curiosa, porque eu já até fiz propaganda curiosa, dele. Isso é muito legal. Eu lembro quando você associou, ele foi pra uma publi, né? Isso. E você falou, esse eu não conheço ainda. Quero ver. E até falei pra uma amiga, ela falou, mas eu não gosto mais de moscatel. Porque quando a gente vai começar a beber, né? A gente quer o mais parece docinho. Que eu não gosto mais. Eu acho que ele tem seu lugar. Em algumas situações, sim, né? Ele é um vinho de sobremesa. Ou para você não associar ele a uma sobremesa. Ele pode ser a sobremesa. Então, ele pode acompanhar uma torta de frutas, ou pode ser beira de piscina para bater um papo. Uma coisa leve. Drink, receber um coquetel. E tá tudo bem. Eu tava teve um festival de frutos do mar aqui em Macaé, que foi por agora. E aí eu escolhi tomar um moscatel bem geladinho lá no festival. E aí combinou super bem ali com o que eu tava comendo, com aquele bobó e tal. Ficou uma delícia. E eu realmente já tinha muito tempo que não tomava moscatel. Já tava nisso, não gosto mais porque é doce. Não quero porque é doce, né? Porque quando a gente começa a tomar, no início a gente gosta porque é mais docinho, então ele é mais palatável. Eu aceito quem fala assim, eu não gosto de moscatel porque eu não gosto de doce. Sim. Até aí, ok. Mas não gosta de moscatel porque é doce e agora eu gosto de vinho seco. Tem vinhos como o vinho do Porto, que é fortificado e é doce, e ele tem seu papel. E a harmonização, ela é muito interessante quando você entra nesse mérito de harmonização, porque a harmonização é o casamento perfeito. Só que casamento perfeito a gente sabe que é muito difícil. É quase impossível. E aí você tem uma linha intuitiva. Eu vou beber um vinho por intuição, porque eu tô comendo uma salada, e vou pedir um espumante levinho, porque é equilíbrio. A ideia é um não atravessar o outro, né? A gastronomia combinar com o vinho. E vice-versa, e ali dá um resultado muito legal. E tem uma harmonização que eu acho muito interessante, que é o doce com salgado, que é a contraposição. Por exemplo, o vinho do Porto com queijo gorgonzola. Eu já fiz uma experiência com um vinho. O vinho do Porto tem uns que são bem licorosos, não é? É tipo licoroso. Licor mesmo. Sim. Que é bem doce. E alto teor alcoólico. Alto teor alcoólico. Eu experimentei, não sei se foi com você, acho que deve ter sido. Eu fiz um drink na semana passada com ele, que é a Portônica, que é uma parcela dele, 50 ml, água tônica, uma rodela de limão para dar acidez. É muito refrescante. E eu acho que é um drink de inverno. E eu já fiz uma experiência em um restaurante que eu trouxe um vinho da Salvatore, que é suave, sem adição de açúcar. Ele fica com açúcar residual da própria fruta. É um vinho muito bem trabalhado. E aí todos beberam. Não gosto porque é doce. Eu falei, traz a geleia da casa. Traz um pedaço de gorgonzola. Põe na boca agora. Dá uma colherada assim, um pouquinho da geleia, um pouquinho do queijo. Segura, agora passa o vinho. Todo mundo, uau! A experiência, falei assim, o entendimento. Isso. Ele combina com esse tipo, ele tem seu papel ali. E muitas das vezes as pessoas falam desse preconceito de doçura e tomam um refrigerante. E combina Coca-Cola com pizza. Então,
Não faz Não sentido. faz Mas sabe o que sentido. você falando me veio à mente agora? Que às vezes a gente, é tipo assim, vai como pensa se eu tô evoluindo, tô bebendo alguns mais assim, né? Eu acho que é Então, isso. doce eu não quero, porque eu tenho amigas que, por exemplo, tomavam aqueles doces, galhoto, aqueles mais doce. Então, evoluindo também, né? A gente vai no processo. E aí, era daquelas de pedir açúcar no restaurante pra botar no vinho. E aí estão no processo que já saíram dali, já estão no outro, já estão conhecendo, então, eu não quero mais. E aí eu achei interessante isso, eu falei, não, mas eu tomo, eu gosto ainda, não tomo muito. Se eu for às vezes escolher, eu prefiro o Brut hoje. Mas o Moscatel eu acho também tem esse lugar, eu gosto. Ele é mais levinho, mais docinho, então eu acho que falta também muito conhecimento verdadeiro, saber fazer essas combinações que você falou. E aí eu acho que vale a pena a gente investir na experiência. E aí entra os eventos que você faz, as possibilidades. Fala um pouquinho sobre isso também, porque as pessoas que vão assistir muitas vezes nem sabem. Ou elas acham, tem aquele evento do vinho, eu não vou porque eu não tomo vinho. Se permita. É uma degustação, experimentar, ser guiado para algo novo, que com certeza você vai descobrir ali naquele universo que não é o que você pensa. Que é ruim, que é amargo, que desce, que é... Então, essa parte dos eventos que você faz, eu acho que é até uma parte educacional, né? Para que as pessoas tenham ali essa educação, para que elas entendam, para que elas conheçam, para que elas consigam ter o entendimento e não também ser levado pelo que os outros falam. Que a gente ter as nossas opiniões é muito importante. Seja na bebida, seja na nossa vida, seja em todas as áreas, né? Não, eu vou tirar a minha conclusão. Isso aqui eu gosto com isso. Isso aqui talvez você está falando, mas é porque você não experimentou desse jeito aqui. Eu ouvi que é assim. Então eu gosto muito de ouvir, mesmo que depois eu falar, não faz sentido para mim, né? Mas eu tô ciente da informação correta. Então fala pra gente sobre esses eventos que você faz incansavelmente, uma mulher cheia de energia, né, levando essa experiência do vinho certo, ali com o alimento certo, na mesa certa, com as pessoas certas, vivendo essa experiência que marca a nossa vida, né? Eu não esqueço do primeiro evento que eu fui seu, que foi lá no Las iate. Vacas? Achei que Foi fosse no Las Iate Vacas. Clube. E aí foi uma tarde, foi especial aquele dia, tem que repetir. Foi uma tarde de. Tinham mais de 70 mulheres. Um sol gostoso, uma tarde de domingo, todo mundo ali, um DJ, só mulheres. Nossa, foi incrível aquilo. Eu falei, gente, eu quero isso, né? O boy estava nascendo ali, né? Eu Eu conheci lembro. tantas mulheres incríveis como Deila. Então, eu vi uma coisa diferente, que não era só o vinho. Mas esse momento que as mulheres precisam de estarem juntas, de rirem, de falar uma besteira, né? De sair dessa pressão que a gente vive, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre esse seu trabalho, que é tão diferencial. Você já falou quase tudo melhor do que eu. Você tá igual a jornalistas. Às vezes eu faço Ai, meu alguns Deus! eventos, a gente conversa, a jornalista sai escrevendo. Eu falei, não preciso falar mais nada, tá perfeito. Os eventos aproximam os rótulos, né? As pessoas. Então, a maneira de trazer a vinícola, a história da vinícola, a história do vinho para cada pessoa. O sommelier tem um papel de beber com a sua boca, né? E aí é muito difícil a gente identificar. A gente tem um funil para entender o seu gosto através do que você conta, das experiências que você teve, mas nada igual você trazer experiência, teoria e prática. Porque beber é tempo de... É igual piloto, né? É tempo de voo. Então, tem que beber. A gente faz uma análise sensorial, sobre visão, olfato, paladar, onde a gente tem medidas para a gente julgar se o vinho é bom ou não, e a gente conclui. Então, você analisa a cor, se ele é um vermelho rubi, se ele tem traços, se ele é azulado. Depois você sente o aroma do vinho e depois você tem esse ato de girar a taça, sentir o aroma de novo, que aí ele Esse girar a evola. taça, explica pra gente. O girar a taça. Eu vou falar então da visão. As pessoas falam assim, Isso. para que eu vou olhar para o vinho? Aham. Você consegue identificar se o vinho é turvo, se ele é um vermelho rubi, se ele tem algum traço acima. Porque se o vinho tinto estiver ficando mais claro, mais castanho, você pode desconfiar que esse vinho está ficando acético, está estragando, está declinando. Porque a história que vinho não tem validade é muito subjetiva. Porque ele tem o seu ápice e depois ele vai se degradando. Esse vinho é um vinho jovem para ser consumido
com pouco tempo. Não contribui você ficar guardando alguns vinhos. Então, pela análise visual, você identifica muita coisa. Até que uva é. Por exemplo, o Malbec, ele tem um traço azulado. Quando a gente conversa com as pessoas bebendo vinho ao mesmo tempo, o dente fica azul. A gente já fala, opa, é um Malbec. Geralmente o Pinot Noir é um vinho mais translúcido, ele é um vinho de tom vermelho, mas ele é clarinho. Então você consegue identificar muita coisa, se tem sedimento, se não tem. No nariz, a gente sente os aromas. Que está tudo Inclusive, aqui. esse Isso é sinapse neural. delícia. A gente já nasce com essas conexões. Quando você gira, você desprende mais, então o aroma vem mais, sabe? Aquele tapinha que chefe dá quando tá cozinhando e vai passando a fumacinha. É isso que faz. Você provoca as moléculas e você sente mais. E aí você põe na boca, trava, segura e sente. E aí a gente chama de retrogosto, que é o final, quando você quase traga o vinho, né? Você joga da boca, faz essa conexão de boca e nariz e você conclui sobre o vinho. Mesmo que você não goste do vinho, você conclui se o vinho é bom ou não, se ele está acético ou não, se ele está na temperatura certa ou não. Então, eu sempre convido as pessoas para ter esse momento. Eu vou ficar sempre fazendo isso? É muito natural. E é se você quer ter uma oportunidade, uma experiência. Mas nesse evento, no Bom a Bordo que a gente fez, era um evento comemorativo. A gente queria brindar a vida, comemorar o Dia da Mulher. Ali o momento era brindar. As pessoas não tinham essa experiência. Já em restaurantes, quando a gente faz, por exemplo, jantares harmonizados, aí a gente leva para esse lado de análise sensorial. E aí sim a gente tem a oportunidade de analisar, de provar e compartilhar a sua experiência com o outro. Os eventos acontecem fixos todos os meses. Um encontro da Confraria Amigas do Vinho, que é só para mulheres, onde a gente se reúne e sempre tem uma temática. A gente tem a Confraria Vinho Certo, que é para casais e solteiros. Que vai acontecer também, dia né? 31 agora, lá no Shakespeare, com a receita original suíça. Vai ser um fondue de queijo. Vai ser só de queijo esse? Fondue de queijo, mas vem vários acompanhamentos, assim como teve o de carne no mês passado, que foi incrível. Eles colocam vários acompanhamentos para associar. Então, quando você vai bebendo e passando várias coisinhas dentro do queijo, né? E vão ser 5 rodadas de vinho e um drink de cortesia no início. Eu anunciei ontem, já tem bastante reservas. E a gente faz um evento muito bacana, que é o Sunset. O conceito desse evento é porque ele acontece em frente à Lagoa de Macaé, que é um lugar lindíssimo. A gente quer contemplar o pôr do sol. A gente esquece muitas das vezes, passa pelos lugares e não percebe essa beleza, né? O sol tá ali todos os dias. E a gente tem aqui, incrivelmente, né, na nossa cidade. Eu fiz um piquenique, eu tenho muita criatividade, né? Sim, Vamos adora. lá. Aí eu fiz um piquenique de vinho. Aí levaram as crianças, foi um evento legal. Foi uma delícia, eu Você tava lá participou. também. Nesse dia eu despertei pro Sunset. Eu falei, nossa, aqui é tão bonito, né? Vamos fazer um evento contando com música, DJ, um evento que você chega do jeito que você quiser, leve. Como eu disse, o vinho não tá vestido, você não precisa se vestir pro vinho, ele tá lá pronto. E acontece uma vez por mês, ali também em frente à Lagoa. E agora, a gente lançou um evento muito diferentão. A gente traz, por exemplo, dessa vinícola Salvatore, esse daqui é um Taná. Ele tem Cabernet Franc, ele tem o Merlot, ele tem a linha dos espumantes. Então, são 6 rótulos. A gente reúne um grupo com datas e lugares específicos e eu vou guiar esses 6 rótulos. Eu vou contar a história dos vinhos falando das uvas e você vai preencher um papelzinho falando sobre essa análise. E aí, ao final, você conclui o que você achou, são 45 minutos de experiência e eu vou agendando também na sua casa. Porque hoje, muitas das vezes, você não sai de casa para beber por conta de lei seca, porque eu não quero sair de casa, reunir um grupinho de 12 amigos, a gente agenda e eu vou até a sua casa para poder fazer esse serviço. Maravilha. E o detalhe é que é uma taxa simbólica, você paga R$52 e 100% do valor é convertido para a compra de um produto. Uau! Então, é uma experiência muito boa. É uma experiência de você levar a experiência para sua casa de forma assim que você vai ter o valor todo revestido em vinho.
Então, gente, vai ter ali a sommelier da Vinho Certo, a Vivian, disponível para vocês durante esse tempo, fazendo toda essa degustação ali guiada, para você entender, para você saber, para você conhecer, também conhecer esses rótulos que são maravilhosos. Eu consumo eles, né? Então posso dizer para vocês que são maravilhosos e celebrando com amigos. E às vezes a gente tem essa visão de que é difícil, de que é caro, e aí a gente vem desmistificando isso, né, Vivian? Não, não é caro. Hoje, para você tomar um bom vinho, por exemplo, da Vinho Certo, qual a faixa de valor para as pessoas entenderem? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, é muito caro tomar vinho. Isso não é para mim. Esquece isso. A gente já falou aqui no início que o vinho ele cabe em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então fala um pouco sobre isso também, pra gente ir tirando essas camadas, né? De que mais uma vez, é colocam. preconceito, né? Olha quantas coisas bacanas a gente associa a vinho, né? A gente falou sobre Sim. autoconhecimento, que é você se conhecer diante do vinho que você gosta, sem a opinião. A gente falou de pré-julgamento. A gente já associou vinho à arte, como eu falei. Então, a gente fez o Pintando e Bebericando, muito lúdico. Enquanto você bebia o vinho, uma artesã ensinava a pintar as taças. Fizemos também Entre Barra e Bordeaux, que foi no Aras, um lugar de terapia, muito bacana. Enquanto a artesã ensinava a fazer cerâmicas, a gente também bebia o vinho de uma forma muito leve, num lugar muito bonito. Mas a pergunta que você me fez foi sobre o valor do vinho, né? E essa vinícola é uma vinícola que fica na Serra Gaúcha. Eles fizeram um casarão, ficaram 10 anos restaurando um casarão, que hoje é um patrimônio, né? Todo mundo que vai a Flores da Cunha visita esse local. E eles fazem vinhos de consumo imediato, como eu falei, porque tem o marketing, tem a proposta. Sim. O enólogo, quando faz um vinho, ele se propõe, ele coloca o vinho para se propor por uma questão. Então, tem os vinhos jovens, leves. Esses vinhos são vinhos gastronômicos e custam na faixa de R$65 a R$82. Nossa, entre espumantes, essa linha clássica. Aí ele vai ter os vinhos reservas, são vinhos que ficaram estagiando em barril, vai ter uma outra classificação e vai ter um outro valor, entre 120 e 150. E essa vinícola fez um vinho que é chamado Grambáculo, que é o vinho icônico da vinícola, eu nem sei mais quanto ele custa, e ele só é feito em safras especiais. Que aí é um outro paladar, né? Então, assim, uma mesma vinícola te traz propostas diferentes. A média de vinhos em geral do consumo assim, do dia a dia fica nessa faixa de R$65. Olha que incrível, gente. Vamos colocar aí quase que 3 cervejas, né? Eu te falei, né? Todo mundo acha que eu bebo muito. Eu abro uma garrafa de vinho, eu associo muito mesmo a hora da refeição. Então, eu abro uma garrafa, aí eu bebo uma taça no almoço, uma taça na janta, no outro dia, almoço e janta. Então, uma garrafa para mim dá para 4 dias. 4 dias não, 4 etapas, né? Dá para 2 dias, 4 refeições. E você toma todos os dias? Eu tenho doses homeopáticas todos os dias. Aquele pouquinho ali. Incrível, gente, que papo bacana, hein? Vamos ver quantas mulheres de sucesso vão ter experiência aí do vinho também, quantas já tem, né? Mas eu quero falar com você agora sobre os nossos patrocinadores. Quero falar da nossa patrocinadora Liz Story. Lá na Liz, você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá você vai encontrar sapato, bolsas, acessório, roupas, um time lá super incrível, prontas para te atender e para te deixar ainda mais poderosa. Vamos falar também da Ótica Opção, que hoje eu não estou usando, mas a Vivian está. E eu perguntei, né? Não pode Ótica faltar. Opção não pode faltar, é a nossa melhor opção em óculos. Lá você vai encontrar óculos de sol, óculos de grau, você vai encontrar também lá um time treinado por mim. Muito entusiasmo, muita alegria. Tem a Tati Gama, nossa querida, que faz o visagismo de óculos. Então lá você vai encontrar um time pronto para realçar a sua beleza mesmo com os óculos, né? Tantas mulheres hoje não se sentem tão belas quando estão usando os óculos, e isso a gente desmistifica, né? Eu hoje uso também, hoje eu estou sem, mas eu uso. Então, Ótica Opção é a nossa melhor opção. E temos também a doutora Jane Rambaldi, com o método Mindset Fit. Lá ela tem um time que atua com ela para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Você vai conseguir emagrecer, ter sua autoestima renovada, com profissionais de extrema competência para te conduzir nesse processo. E voltando para cá, para nossa convidada,
Vamos falar agora um pouco da Vivian mãe, dessa mulher que fez essa transição. Como é que foi fazer essa transição, né? Você tem uma filha, uma mulher casada, que consegue aí também equilibrar vários pratos. E a transição de sair da área que você atuava para viver verdadeiramente com o vinho. Como é que foi isso, Vivian? Eu acho que tem esse comichão de evolução, né? E eu faço várias outras coisas que você não sabe, inclusive eu estou estudando agora, eu voltei a estudar em um outro assunto, então me desperta muito curiosidade em saber sobre muitas coisas, né? E eu me motivo sempre, assim, para aprender coisas novas, eu gosto. Eu saí de uma área, não foi a primeira transição que eu fiz, mas eu sempre fui do comércio, eu gosto de vender produtos, eu gosto de pessoas, mas eu gosto muito do meu cantinho também, nesse papel de ser mãe, de ter a minha família, ter os meus bichinhos, que eu tenho netos no pet, eu tenho minha casa, que é o meu refúgio, gosto de caminhar na praia, então oscilo muito entre momentos assim, de estar com muitas pessoas que eu necessito dessa conexão, mas também de momentos de ficar ali quietinha. Espiritualidade para mim é muito importante, né? Eu saio de casa sempre pedindo para Deus para conhecer pessoas boas, para me conectar com o bem e fazer o bem, porque praticar é muito bom, né? Mais uma vez, a gente está falando de teoria e prática. Ajudar é muito bacana, então sempre que a gente pode também, tanto eu como a marca Vinho Certo, a gente associa em algumas lojas, né? Lojas não, eu ia falar algumas empresas que precisam de fomentar e a gente associa também para poder contribuir. Como foi o ano passado, durante o período do Outubro Rosa, a gente produziu um rótulo que parte do investimento ia para uma instituição chamada Unamama, para a gente conseguir contribuir. Então, são criatividades que a gente tem no dia a dia para usar também, para a gente conseguir converter, né? E ajudar outras pessoas. Isso é muito bacana. A gente não só falar, mas a gente ter essa vivência na prática, né? Então, esse rótulo ficou lindo, né? E você está sempre envolvida também. Tem também agora o Mulheres do Brasil, que você também faz parte. Então, é realmente esse desejo e não ficar ali parada, né? Só olhando pra gente, só olhando pro nosso umbigo, pro nosso crescimento, mas a gente tá também aí conectando oportunidades às pessoas. Eu gosto muito da Ju, né? Lá no CSPR também. Nós tivemos a possibilidade de conhecê-la de junto e vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. Ela sempre abre as portas pra gente também, que é do Boss. Isso também a gente se conectar a propósitos, né? O CSPR, o do LAC, ele faz parte da história de Macaé, né? Então, você que ainda não teve oportunidade, tem oportunidade de ir lá experimentar. Inclusive, os eventos da Vivian são feitos lá, a maioria, né? Sim. Então, conectar também com propósito. Não só por fazer, mas ter propósito onde a gente se coloca, né? Eu penso muito sobre isso. Até quando eu vou escolher os eventos do Boys, aonde fazer, é um propósito. Quem que eu posso me unir para poder contribuir, para a gente ajudar, para a gente somar forças. E eu vejo você efetivamente fazendo muito nesse lugar, né? E ajudando muitas mulheres. Como você se vê nesse lugar hoje de uma líder de mulheres, né? Mesmo que seja nesse lugar onde você traz o vinho, coloca ali como um network, mas você é uma líder, né? Você inspira mulheres, você movimenta mulheres, você impulsiona mulheres. Então, como você se vê nesse lugar? E qual a importância que você vê das mulheres se atentarem para isso, né? Elas olharem, porque às vezes a gente olha essa liderança como algo só para algumas, né? Só algumas que podem, só que às vezes eu posso ter essa liderança no meu meio, que seja pequeno, de alguma forma, na minha igreja, ajudar de alguma forma, juntar, unir mais as pessoas, porque juntas a gente consegue atingir resultados maiores. Eu vejo muito dessa forma. Qual é a sua visão? Qual é o seu sentimento? E como você se sente nesse lugar? Você deve passar muito por isso e eu percebi que algumas pessoas precisavam, né, desse acolhimento. Então, na pandemia, a gente fazia umas reuniões online onde as mulheres se arrumavam, passavam batom, perfume, para poder participar e para poder se comunicar.
Acho que a gente precisa de mais momentos assim. E hoje eu percebo que algumas pessoas me pedem, na hora de incluir uma amiga, elas dão um feedback: olha, essa minha amiga tá passando uma situação assim, vamos acolher, e isso é feito de uma forma muito humanizada. Então, eu contribuo dessa forma, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Nós somos mulheres, né? E a gente veio de outras gerações que não foi sempre assim. Sim. Então, eu tenho exemplos na minha vida muito bons, né? A Érica Peçanha é uma pessoa que eu conheci e mesmo logo no início, sem conhecer a Érica, ela me deu a mão, ela me ajudou. E ela faz isso até hoje. E genuinamente, sem querer troca, mas tentando entender qual é a função, por que você está fazendo essa parceria, por que você está fazendo esse collab. Eu ainda acho que o olho no olho, as reuniões presenciais, elas, nessa vulnerabilidade, elas acontecem muito mais do que no online, né? A gente está muito ligado às redes sociais, isso acontece, mas quando você tem uma reunião, uma oportunidade de brindar, de se conectar, eu acho isso fenomenal. E geralmente é assim que acontece na minha vida. Eu faço muitos negócios a partir de uma taça de vinho, a partir de uma conversa, e eu acredito muito na cola, né? Nesse collab feito por mulheres, umas ajudando as outras. E eu vejo cada vez mais isso se transformando, né? Uma vai falando para outra, uma vai acolhendo a outra, e os negócios vão acontecendo. Então, muitos negócios são feitos através da confraria, através da liderança da Mulheres do Brasil, que é um grupo muito forte também a nível nacional e internacional, que é da Luísa Helena Trajano. Eu entrei porque eu sou fã dela, ela é do varejo, ela é uma pessoa muito simples, que faz, ela tem essa coisa da prática, né? Vamos fazer. Ah, não vai dar certo? Não, vamos fazer. Então, eu sou muito de fazer também. E eu tenho medo, como qualquer mulher tem, de fazer e não dar certo, mas eu faço e eu tenho muito apoio. Então, vou te dar um exemplo. Esses dias eu tinha um evento e estava muito baixo de público. Eu falei com uma amiga, a Auristela, ela é vice-presidente, falei, cara, tá vazio, estranho. Ah, é por isso, por aquilo. Ela falou assim, faz porque sempre dá certo, você sempre faz acontecer. E aí na hora apareceram as pessoas, então eu também tenho medo, né? Sim. Mas eu tenho apoio, então quando a gente tem apoio, a gente supera o medo. E eu acho engraçado que eu me identifiquei com o nome, que eu tô falando rindo, porque é muito engraçado, porque a Érica me chama de sommelier do amor. E aí, até quando Joyce me entrevistou a última vez, eu não sabia que ela ia ter essa fala, e ela falava de mim assim, Vivian Maia, sommelier do amor. Ficou, pegou. E aí eu dei entrevista rindo, mas é isso, a gente não pode perder esse amor, né? Fazer com tesão tudo que a gente faz. A gente precisa fazer com vontade, com paixão. E pensar no outro, porque se a gente pensa no outro, o outro pensa em você, as coisas acontecem, O é resultado natural, vem, né? ele acontece. Isso é muito bom, Vivi, é muito bom falar sobre mulheres, falar sobre vinho, falar sobre vida real, né? A gente vive num mundo onde as pessoas acham muito que elas sabem também tudo daquilo que a gente vive e que às vezes a nossa vida é aquilo ali porque a gente está sempre envolvida em eventos, né? Só que por trás disso tem todo um bastidor, né? Que eu gosto muito de trazer, principalmente para as mulheres que estão caminhando bem pertinho de mim ali, na mentoria, esse bastidor que ninguém vê. Né? Tem esse sofrimento muitas vezes para ver algo acontecer, para estar aqui hoje, tem muita entrega por trás que não é vista e que eu acho que você ir e fazer, que é um perfil meu também, vou com medo mesmo, é difícil, mas ir com medo mesmo. Se o resultado for positivo ou não for tão positivo, porque eu entendo que não existe um resultado ruim, existe um aprendizado. Se eu fiz e deu certo, uau. Se eu fiz, não deu tão certo, eu preciso aprender, evoluir, melhorar em alguma coisa e vai dar certo. Então eu acredito que na minha história, o que me fez chegar até aqui foi isso. E não ter medo mesmo do julgamento, seguir fazendo. Às vezes a gente sofre um pouco com algumas situações, normal, nós somos mulheres. Algo que eu costumo dizer também que nós somos 98% emocional. Então não tem como a gente trabalhar com mulheres querendo só resultado. Não tem como. Nós somos emocional, nós gostamos desse carinho, desse amor, desse acolhimento. Então,
É muito bom ter mulheres como você e como tantas outras que a gente tem, né? Como você citou a Auristela e tantas outras mulheres que estão por aí deixando o seu legado, levando o seu propósito para ajudar outras mulheres. Esse também é um propósito do Boys. E a gente vê cada rostinho ali, eu me vejo. Né? Eu passei por cada etapa, passo em cada lugar e ter esse apoio faz toda a diferença. Né? Você ter pessoas que te apoiem. Hoje eu ouvi um podcast do Joel, eu já chorei muito hoje de Ah, eu manhã. adoro o Joel, sempre Muito. E assisto. ele falava assim, cara, muitas pessoas, elas tiveram que passar pelo não ou algo assim pra você chegar onde você tá. Quero que hoje você agradeça. Aí eu falei, cara, eu vou agradecer. E aí eu comecei mandando um áudio pra uma ex-patroa minha, que foi que me impulsionou a vir pra cá. E aí eu já comecei a chorar, né? Que aí eu lembrei de lá, de quando eu vim da minha cidade sem nada, né? Com uma caixa de isopor, um grill, uma panela de arroz. E eu falei, caraca, olha onde eu tô. Eu tô aqui falando com você. Eu tô aqui sentado num podcast que é meu. Eu tô aqui porque eu não desisti. E eu tive apoio de pessoas que foram sensacionais. Porque se elas não tivessem, vai assim mesmo. Eu tô aqui, senão você volta. A gente tá aqui. Eu fui agradecendo cada pessoa desse processo. E isso foi tão maravilhoso. E aí eu chorei, as pessoas choraram. E foi lindo. Por quê? Cara, o apoio, ele faz toda a diferença. E talvez a gente não enxerga que a gente tem. É essa pessoa que falou pra você, né? A Auristela falou, não, vai e faz. Talvez se ela não tivesse falado, você ia desistir. E o apoio é assim, muitas vezes. Não é algo que a pessoa vai lá, vai dar dinheiro pra gente. Vai falar, não, é isso. E foi isso que essas pessoas fizeram. Eu tive uma patroa que ela fez muito mais, né? Que ela me botou na casa dela pra morar. Morei de favor lá um tempo, ela confiou em mim. Me deu um quarto. Depois ela me arrumou uma casa, me deu os móveis usados. Então ela foi maravilhosa, mas nem sempre a pessoa vai vir e vai te dar. Mas ela vai falar, vai lá, eu tô aqui, eu tô com você. Eu passei por esse lugar, você é capaz. E, gente, esse apoio, pra mim, é o que é o ápice desse universo da liderança, desse trabalho que a gente faz. Porque às vezes a pessoa tá ali pro vinho, mas ela só quer que você olhe no olho dela. Ela só quer que você escute que ela tá com um problema. E ela não quer aquele julgamento. Então, esses momentos, essas lideranças, é muito mais do que elevar as pessoas para um lugar de faturamento. Que é algo que até eu falo muito, né? Que trabalho com venda. Mas é olhar no olho e falar, cara, eu acredito em você. Vai lá, você é capaz. Você pode, faz isso aí. E se não der certo, tá tudo bem, vamos brindar, porque você aprendeu. Então, Vivian, eu vejo que esse nosso universo lotado de mulher, de liderança, de eventos, de momentos, é muito mais por conta disso. Você pegar ali na mãozinha e falar, vamos fazer um brinde? Ai, que bom que a gente tá aqui hoje, né? O dia foi tenso. Brigou com o marido, o filho aborreceu, tá cheio de dívida e não vai falar pra ninguém, mas você tá ali, esquece por um momento e fala, nossa, eu gosto disso, eu quero viver isso. Eu posso sentar aqui e tomar um vinho de R$ 80. Eu mereço, eu vou voltar lá e vou fazer o que eu preciso fazer, com medo mesmo. Então eu vejo muito além, né? Eu vejo dessa forma. Todos esses movimentos, tudo isso que tem tantas e tantas mulheres, a gente precisa de muito mais movimentos, a gente precisa de muito mais líderes, a gente precisa de muito mais eventos, porque isso a gente consegue atrair mais mulheres e elas se olharem, e elas olharem e falar, nossa, se ela faz tanta coisa, eu também vou ser capaz. Então até me empolgo, né? E hoje foi esse dia que eu falei com várias mulheres, falei, meu Deus, eu falei com mulheres que estão lá, dona de loja, dona de uma imobiliária, estão na sua realidade, mãe, nananã, correria. Cara, elas mudaram minha vida. Eu sou uma Thalita hoje que eu sou pedaços dessas mulheres, foi o que eu falei para elas, eu sou pedaços. Porque quando eu nem acreditava em Deus, teve essa pessoa que não desistiu. Não, Deus é isso, eu não sei quem que é Deus, não tem Deus na minha vida. Então, mulheres que foram me formando. E é isso que a gente vai fazendo na vida das pessoas. Seja no vinho, seja no bate-papo, seja no sunset, seja no spa. Você falou da Érica, que é uma mulher incrível, que agrega, que acolhe, que traz, que não tem medo de competição. E a gente ainda tem muito isso, que é algo que tem, mulherada, não adianta a gente esconder. A gente tem que estar toda hora brigando com isso, com nós mesmos. Falo por mim também. Sim. A gente tem que olhar e falar, cara, para com isso. Tem lugar para todo mundo. Não é assim. Então, nós somos esses retalhos, né? Das pessoas que passaram pela nossa vida. E aí a gente vai lembrar, nossa, aquele dia, eu lembro, né, da minha experiência com vinho, mas não foi só a experiência com vinho. Foi a experiência que eu tive naquele lugar.
Ali eu te vi aquelas mulheres, eu me impulsionei ainda mais pro meu propósito, que eu nem sabia o tamanho que ia ficar. E ali eu conheci mulheres que pegaram na minha mão, né? Como eu falei, a Deila, vamos lá. E tá comigo até hoje, e me apoia. E eu conheci outras e outras e outras, e a gente tá aí. E temos, né? A gente criou uma parceria. Então eu fui lá pra conhecer, saí de lá com pessoas incríveis. E mais determinada no meu propósito. Então o que eu quero te dizer com tudo isso que eu falei um pouco aqui, também para essas mulheres que estão nos ouvindo. Se coloquem nos lugares. Se permitam viver as experiências. Participem. Vai lá, senta, não conheço ninguém, não tem problema, vai. As mulheres que estão lá nesses lugares, elas estão abertas para isso. Né? E nesse dia eu lembro que eu fui sozinha, porque uma amiga tinha ganhado e não foi, que foi a Aline, maravilhosa. E eu falei, eu sou doida pra ir. Eu via o Instagram, era doida pra participar. E tinha vergonha, eu tinha vergonha de ir, porque eu não conhecia ninguém, minhas amigas não tomavam vinho. E aí nesse dia ela falou, amiga, vai, você vai ser acolhida. Foi tudo de Deus aquele dia, eu acredito, né? E aí eu falei, não sei. E eu fui. E olha só, fui acolhida, sentei na mesa com mulheres incríveis. Eu fui sozinha, gente. Venci meu medo, minha vergonha, tomei horrores de vinho, dancei, brinquei. E olha só que lindo, né? Então eu vejo muito sobre isso. E eu queria dizer pra você que é uma honra receber você aqui hoje, a sommelier do amor, porque você transborda mesmo esse amor pelo que você faz, esse amor pelas pessoas, o seu carinho, a sua forma de falar é um diferencial. Você continue entendendo que além do vinho tem o propósito, que é muito maior e que talvez você nem imagine, mas que toca muitas vidas. Eu que agradeço, eu tive uma Olha, eu vou aula até aqui. tomar porque eu falei a beça agora. Eu sou boa de escutativa, então acho muito importante também esse aprendizado, né? Esse olho no olho. Eu te ouvindo falar com tanta emoção também, dá para perceber quanto você se motiva quando você fala de outras mulheres, né? E é muito bonito reconhecer que a gente tem esse autoconhecimento, é com a gente, não é eu te julgar, eu julgar Sim. a Vivian. Vivian, que feio você pensar nisso, porque a gente tem inveja, a gente Sim, tem nós disputa. somos seres humanos. Somos seres humanos, e o bonito é você identificar, trazer isso, recolher e o que você pode fazer com isso, o que você pode melhorar. E quando você permite fazer isso, você melhora. Então a gente vence timidez, eu sou extremamente tímida, mas eu gosto de conexão, então eu aprendi porque o meu medo maior era o medo do julgamento. Era o que o outro ia pensar o tempo inteiro. Sim. Será que a minha tela tem aqui? Eu tô com... Será que eu tô bem? Será que eu tô bem vestida? Será que alguém vai reparar? E quando eu parei de ficar me preocupando com o outro e fazendo o meu melhor, e se o outro julgar, o problema é dele, é com ele, né? Não sou eu. Sim. E vai ter pessoas que vão se conectar com o meu jeito, com a sommelier do amor, que eu faço isso com encantamento. Outras vão estar em outra onda, porque tem momento para tudo. De repente, hoje eu não quero ouvir falar sobre vinho, hoje eu só quero beber e tá tudo bem. Mas quando você pode fazer o seu melhor e marcar esse momento, é inesquecível, porque algumas pessoas contam assim, eu bebi esse vinho quando eu viajei com um grupo de amigas e esse vinho era diferente. Eu tô bebendo o mesmo vinho, já repeti e não é igual. Eu falei, não é igual porque você não está lá. Lá você foi com as suas amigas, já você foi na fonte, você conheceu a vinícola. Então, tudo faz diferença, né? Cada detalhe faz diferença. E por isso que vinho tem essas conexões, né? Nós somos latinas e a gente gosta de presente. Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente esquece desse merecimento. A mulher tem uma força tamanha, né? Você tá falando aqui da Vivian, da Thalita. O que a gente fez antes de chegar aqui? A hora que a gente acordou? As missões que a gente tem com família e chegar aqui, né? E está trabalhando, fazendo o que a gente pode fazer de melhor o tempo todo. E ainda, né, se cuidar. Então, a mulher gosta. Todos nós brasileiros gostamos do merecimento. Então, eu digo que a gente precisa, pelo menos uma vez por semana, colocar na nossa agenda esse nosso momento. Porque a gente agenda tudo, né? Agenda o estudo, agenda o podcast, agenda as entregas, o trabalho. Mas a gente não tira aquele dia para brindar, para comemorar, mesmo que seja pequeno. Hoje eu conquistei, hoje eu fui no podcast e eu fiz uma boa entrevista, deu um resultado legal e brinda e comemora. Porque a gente fica esperando por uma coisa grandiosa, né? E aí, Vivian, sabe o que entra também? A gente não sabe nem se a gente vai chegar nessa coisa grandiosa. Hoje mesmo eu falei e tava falando com a Tati. A vida, o meu padre fala, é tão efêmera. E você não sabe. A gente sai daqui, você não sabe.
Não sabe, Então, às vezes, né? você não celebrou um passo tão importante que você deu naquela sua jornada e nem tem a possibilidade mais. Então, a gente tem que celebrar mesmo, abrir a tacinha ali, fazer esse brinde. Honrar nossa história, né? A cada passo. Ai, que coisa incrível, hein, gente? Que papo maravilhoso aqui com essa mulher, essa sommelier do amor. Ai, mas eu quero falar para vocês agora também de mais 2 patrocinadores maravilhosos que nós temos aqui, que é a Lagos Macaense Offshore. Lá você encontra tudo para a sua obra. Seja offshore, seja no seu escritório, na sua casa, eles estão prontos para te receber e para te atender, para facilitar a sua obra, tá? Então isso é muito importante, porque a gente sabe que obra é um desafio. Então lá você vai encontrar a Priscila e o Juan, uma família linda, que entrega com muito amor também aquilo que faz. E também da nossa nova parceira de sucesso, que é a Palmer Fruit. Gente, Palmer Fruit da roça para sua mesa, com toda a saúde que você merece. A Palmer Fruit entrega ali as melhores frutas, verduras, legumes, um atendimento de extrema excelência. A Fernanda tá lá liderando um time com todo o cuidado para que você receba na sua mesa a saúde, para que você receba na sua mesa esse alimento que vai nutrir de verdade e que vai participar da história da sua mesa. Então, esses nossos patrocinadores são muito especiais, nossos agradecimentos. E estamos chegando ao final, infelizmente, Passa porque o papo tá tão rápido, né? gostoso, passou muito rápido. Papo incrível aqui com a Vivian, não só sobre vinho, mas sobre vida, sobre mulher, sobre um pouco de tudo, né? Porque nós somos isso, esses retalhos que faz o nosso eu, né? Não é só a Vivian sommelier, não é só a Vivian que tem o negócio, o vinho certo, é a Vivian ser humano, que tem todas essas vertentes, e eu gosto de trazer isso, a vida real como ela é. É muito leve o programa, muito bom. gostoso, muito bom aprender com você também. E passar um pouquinho do que a gente sabe, né? A gente não tem que segurar nada, não. Tem que ensinar, tem que dar a receita do bolo. Tem que contribuir para as pessoas terem mais conhecimento às mãos, e aí elas podem transformar e ter essas experiências incríveis. Mas, antes da gente finalizar, eu gostaria de te pedir que, olhando para sua câmera, você deixasse um recado, pensando que a gente vai ter aí milhões de pessoas no futuro, um futuro longo, hoje, que vão poder ter acesso a essa informação que você vai deixar hoje. Uma mensagem. Não vou falar só para as mulheres, porque o nosso universo aqui é feminino, mas homens gostam de vinho, eles tomam, né? Mas eu quero que você fique à vontade para deixar uma mensagem da Vivian, né? Para todo o público que vai te ouvir no Spotify, que vai te ver no Instagram, sobre o que nós vivemos aqui hoje, sobre o que você tem de vida, não sei. Tá aberto para você, fica à vontade para deixar a sua mensagem. Eu quero falar sobre felicidade. Eu me importo muito com esse momento do brinde, da felicidade, da permissão, do autoconhecimento. Toda vez que eu faço um evento, eu me preocupo com isso. E eu vi, por exemplo, o DJ falando uma das vezes como a gente vê as pessoas chegando e depois como elas se transformam. Então, eu vou pedir para vocês terem coração puro, intenção sincera e procurarem o vinho certo, de braços abertos, fazendo, né, o seu próprio julgamento, e aproveite mais a vida nesses momentos especiais, porque amanhã a gente não sabe, né? A vida é isso, é o momento. Um brinde, felicidade a todos, muito obrigada, gratidão por essa oportunidade de estar aqui no podcast. Por Que muito bom, mais. sucesso delas. Vamos marcar já um próximo com outro rótulo, a nossa a nossa tábua de frios que a gente falou, vamos combinar. Vamos sim. E trazer outras mulheres pra gente falar mais sobre vinho. Já tô com uma ideia legal. A gente pode pensar em fazer uma experiência dessas, né, na prática, essas de evento. Sim, fazer trazer um pouco para vocês conhecerem. Vamos pensar nisso. Mas deixa suas redes sociais também, como as pessoas te encontram, para elas comprarem, para elas te contratarem, como que elas te encontram hoje? Através da rede social, @maiasommelier. Aí sou eu como profissional, trabalho com consultorias, trabalho com eventos particulares. Então, se você quiser fazer um evento, você pode entrar em contato. E eu sou sommelier da marca Vinho Certo Macaé. E a rede social é Vinho Certo Macaé. Então, é fácil, né? Que é Vinho Certo, o vinho que a gente procura mais correto para atender. E a gente tem essas publicidades lá, tudo sai na agenda. Quem quiser entrar na confraria Amigas do Vinho, pode acessar uma dessas redes e me procurar. A gente tem um grupo de WhatsApp,
E a gente tem uns dias, né, fixos de agenda com várias contribuições de autoconhecimento, de papo de vinho, de divulgação também, que todo mundo precisa, né, divulgar serviços e produtos. Então é só me procurar nas redes sociais, @MaiaSommelier e @VinhoCertoMacaé. Então já anota aí. E você também que ainda não segue as nossas redes sociais, Boss, BOSS Mulheres de Sucesso, você vai ter acesso ao movimento, aquilo que a gente faz também, aos nossos eventos, como funciona. O Sucesso Delas Cast, que é o Instagram, e o Sucesso Delas Cast no Spotify e no YouTube. É muito importante que você vá lá e curte, comenta, compartilha, mas também se inscreva no canal para você receber todos os programas e compartilhar isso com outras mulheres que talvez não tenham acesso a um pouco ou muito do que você já tem hoje. Então a gente está aqui para dizer para vocês, sejam agentes de crescimento na vida dos outros, compartilhem aquilo que é bom. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Obrigada aos nossos patrocinadores. Obrigada, Vivian. Foi incrível. Eu falo que eu sou apaixonada por isso aqui, porque eu falo que cada encontro eu aprendo tanto. Eu me encanto cada vez com cada mulher mais maravilhosa que eu sento aqui pra ouvir, pra bater um papo. E aí eu falo sempre, gente, é um programa incrível, mas é porque todos são incríveis. Cada mulher com a sua história, com a sua verdade, com aquilo que ela faz, todos são incríveis. A gente recebeu homens aqui também pra falar sobre o universo feminino na vida deles e é muito legal. Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo vinho que você trouxe pra gente, maravilhoso. Já indico, tá? Obrigada pela sua amizade, pela jornada que a gente vem construindo, né? E obrigada a vocês por estarem com a gente. Boa noite. Toda quarta-feira às 18 horas, episódio novo no Spotify e no YouTube. Vem com a gente.